Marco Pagetti, ele mostra a situação de um ônibus que ficou ilhado e um outro que se acidentou, tudo em função da chuva. Pagetti, eu quero saber se chegou o socorro já, porque eu estou preocupado com aquelas duas senhoras que estão machucadas e muito apavoradas ainda dentro do coletivo. Darlison, ainda não. Passaram duas viaturas aqui de resgate, de ambulância, passando por aqui. Até achei que viesse resgatar a dona Rosângela, que está aqui atrás. Ó, a gente vê que está ela ali. Tem o fiscal também conversando. Ela está acompanhada da irmã. Olha só, são passageiros que estão aqui. Vou pedir só... Ô, Bomba, fica um pouco mais afastado, que o ônibus está inclinado. A gente não tem certeza se ele pode cair, se ele vai ficar assim. Então a gente também está resguardando a nossa... Ô, Pagetti... Enfim, situação de momento. Pode falar. Eu quero saber até uma leitura sua. Você acha que vale a pena você que está aí, de repente ligar para o SAMU ou para o Corpo de Bombeiros para checar? Porque, ora, passaram duas equipes ali de resgate, ninguém parou. Nós estamos falando de uma pessoa que está sofrendo com pressão alta. Pressão alta é perigoso, muito perigoso. E tem outra senhora ali que está tremendo muito, porque ela estava dentro do coletivo. Essa aí, ó, essa moça que nós conversamos agora há pouco, ela tem pressão alta, né? E ela não consegue se levantar, né? A gente não sabe como pode evoluir. E aí tem uma outra senhora que tem um filho especial, ela está preocupada com o filho, mas está preocupada com a saúde dela também. Ela estava tremendo ao dar entrevista. Então precisa de alguém para pelo menos tranquilizar. Se houver a necessidade de administrar um medicamento ou então levar para um hospital, precisa de alguém. Você acha que há necessidade de repente você pegar teu telefone, ligar para o SAMU aí, para o 192 ou para o 193? Você pode ficar à vontade, tá, ô Pagetti? É você que faz a leitura do local, meu amigo. Ô Darlison, conversei com os fiscais aqui já que estão acompanhando, né? São duas empresas diferentes. Eles me falaram que nesse ônibus aqui, que ainda tem os passageiros lá dentro, que o resgate já foi acionado. Só que essas duas viaturas que passaram estavam com a sirene ligada. Achei que era até inclusive para fazer esse atendimento, mas não, provavelmente estavam com passageiros, com vítimas sendo resgatadas também. Que a gente vê aqui em momentos de chuva, de muito caos, assim, principalmente em trânsito, as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros também, do SAMU, trabalham ainda mais. Então, agora a dona Rosângela segue ali, ela está tentando se acalmar um pouco ainda, tem pressão alta. A hora que o ônibus bateu, ela caiu no chão. Ela agora está aguardando atendimento, está ela, está a irmã dela na frente também. Tem um dos fiscais da companhia por aqui também. A outra senhora também está ali sentada, aguardando a chegada do resgate também, porque ela tem dificuldade de mobilidade na perna, tem um filho especial, como você bem disse. Enfim, está tudo acontecendo ainda no momento. A gente está aguardando para ver se aparece alguma novidade, alguma atualização por aqui. O que a gente vê até agora é isso, o ônibus batido, ainda os passageiros lá dentro, o outro coletivo que ficou totalmente ilhado por causa da tromba d'água que invadiu aqui, segue por aqui. Queria só mostrar um outro detalhe, vem comigo aqui, Bomba, cuidado aqui para não escorregar. De fato, esse lixo todo veio trazido com a chuvarada. A gente estava aqui, eu queria mostrar, não sei se a gente vai conseguir mostrar com a câmera. Olha só, ali naquela parede tem uma parte que é um pouco mais clara. E embaixo é onde está mais escuro, é até onde a água subiu. Olha a altura disso. Era impossível qualquer carro passar por aqui. E foi nessa condição que o ônibus acabou ilhado aqui. Alguns passageiros subiram, inclusive, no ônibus e não teve jeito. Olha só, olha a altura, ô Darlison. Situação complicada. Me dá só um minutinho, Marco Pagetti, porque nós temos agora o sinal com a Defesa Civil. Vamos conversar com a Tenente Ludmila, que traz as informações agora da situação da cidade de São Paulo, né? Nós temos aí imagens. Ô, Tenente, obrigado por conversar com a equipe do Aqui Agora. É importante a gente trazer um panorama geral do que viveu São Paulo no final da tarde, começo da noite desta quinta-feira, e como está a situação agora, né? Os pontos de alagamento que a gente tem mostrado, chuva de granizo, a situação já se tranquilizou ou ainda tem alguns pontos de maior atenção na cidade de São Paulo? Boa noite, Tenente. Boa noite, um prazer falar com todos os espectadores. Bom, como vocês viram, a chuva está intensa, né? Então temos diversos pontos de alagamentos, ocorrências de árvores, quedas, de muros, desabamentos, né? Então, em todo o estado de São Paulo.
A chuva persiste, então a gente tem a previsão ainda de chuva intensa, mas são chuvas de verão. Então a gente não tem aquela previsão de ciclone, de frente fria, e sim dessa chuva mais intensa, mais rápida, forte, normalmente vem acompanhada de rajadas de ventos. Então essas chuvas de verão persistem ainda hoje e amanhã. Então a Defesa Civil alertou para essas chuvas de verão para essa quinta-feira, e foi enviado também os alertas para broadcast para diversas regiões, principalmente da capital, região da Baixada Santista, do interior. Então, a Defesa Civil segue monitorando e acompanhando em loco essas chuvas que acometem todo o estado de São Paulo. A gente tem uma preocupação, claro, com a situação de alagamentos, que são pessoas que são pegas de surpresa, mas tem também aquelas áreas de risco, né? Nós mostramos agora há pouco numa região, me parece que Cidade Tiradentes, essa imagem, Cidade Tiradentes, transbordamento de um córrego, e algumas casas são barracos, na verdade, em área de encostas. Tivemos 2 desabamentos de casas, mas me parece que é mais pela estrutura. Como é que está, né, essa questão dos riscos dessas áreas já comprometidas com relação a deslizamento de terra e também as ocorrências de desabamento? Já há registro de pessoas que foram retiradas de casas por precaução por parte da Defesa Civil, tenente? Sim, a Defesa Civil segue monitorando, inclusive em Ferraz de Vasconcelos tivemos o acionamento da sirene, aquela sirene que monitora o nível de água para poder avisar a população acerca do risco iminente naquela região. Então, tivemos acionamento dessa sirene hoje, inclusive, devido a esse acumulado de chuvas intensos que teve na região. E o que a gente aconselha? A Defesa Civil, ela alerta, a gente monitora para alertar com antecedência. Então, se for o caso para as pessoas, evitar, se precisar mudar a rota, não entrar com o carro, não enfrentar áreas alagadas. Inclusive, a gente acabou de subir um conteúdo muito importante nas nossas redes sociais, que vale a pena a população conferir, que são dicas de como a pessoa se comportar em caso de alagamento. Então, o que a pessoa tem que fazer, como ela tem que se proteger. O ideal é a pessoa evitar a área externa, né? Evitar se abrigar próximo de árvores, estruturas metálicas, evitar enfrentar áreas alagadas, mas na impossibilidade, que a gente sabe também que às vezes as pessoas são pegas de surpresa nesses locais, principalmente locais de risco, evitar, para quem mora na área na Baixada, evitar local de encosta, que tem um risco maior de deslizamentos. Então, esse conteúdo é muito importante porque ensina as pessoas como se comportar e como agir nessa situação crítica de alagamento. Então, e se proteger. O ideal é evitar, se for necessário mudar a rota, se for precisar adiar o compromisso. É por isso que aqui a gente segue trabalhando e monitorando todas essas mudanças de tempo, essas mudanças de temperatura, para que a população possa se proteger. E seguir